Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje gravando o primeiro episódio desse podcast, que é o Desenrola Vai Bebê. Então, o Desenrola Vai Bebê vem com uma proposta bem bacana da gente conversar um pouquinho sobre temas que são pertinentes à psicologia, à psicanálise e sobre a vida, né? Sobre a vida de um modo geral. Eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. E eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E a ideia é a gente falar sobre casos de uma maneira tranquila, né, com uma linguagem acessível. E hoje a gente vai começar falando sobre o que, Gi? Nada mais, nada menos, um tema que interessa muito a nós, mulheres, né? Então a gente vai falar sobre mulher e relacionamento, autonomia, individualidade. A gente vai discorrer aqui sobre vários assuntos que são muito bacanas e que às vezes aparecem na clínica, em casa, com uma amiga. Então a gente vai caminhar um pouquinho sobre esse tema aí, mulher e relacionamento. Vamos começar então falando um pouquinho, que eu acho que é super importante, sobre a autonomia da mulher nos dias de hoje, né? Porque às vezes quando a gente pensa em hoje em dia, eu não sei se a gente assim tem evoluído tanto assim, porque a gente fala mais sobre isso, mas eu ainda percebo, não sei o que você percebe, Gi, na clínica ainda muitas dificuldades da gente romper com esses padrões e de fato promover uma autonomia, uma busca pela individualidade. Quando a gente pensa em autonomia, né, o que vem assim, no primeiro momento, é essa possibilidade que a mulher tem de tomar decisões. É esse direito e essa liberdade para tomar decisões sobre a própria vida, né? Então, e que infelizmente muitas mulheres não conseguem isso ainda, né? E vários são os motivos, né? Por conta do companheiro, por conta dos filhos, porque ainda não tem um autoconhecimento para isso. A questão profissional também, né, Gi? A questão profissional, então são várias coisas, né? E a gente percebe que a autonomia, ela faz toda a diferença na vida do sujeito, e da mulher não é diferente, né? Para que ela consiga se desenvolver, para que ela consiga colocar suas ideias, né? Então, eu acho que a autonomia e a individualidade, elas andam juntas nesse processo de empoderamento feminino, né? Sim. Que a gente tanto fala sobre isso, né? Esse termo, inclusive, né, hoje fica quase meio clichê, essa coisa do empoderamento feminino, mas de fato, né, eu fico pensando, né, até que ponto que a gente ter que falar tanto sobre isso é sinal de que a gente já tem isso, né? Acho que se a gente precisa ficar falando, acho que a gente ainda está um pouquinho assim, distante de alcançar isso como a gente gostaria e como a gente acha que merece, né? A questão mesmo do patriarcado, né, que eu costumo falar que o patriarcado é o machismo estrutural, né? Então a gente não vê, assim, não é muito claro, mas a gente está mergulhado nessa água e aí quando a gente menos percebe, nós próprias estamos também com pensamentos às vezes machistas e se colocando num lugar, né, que não era o que a gente deveria e gostaria de estar, mas aceitando alguma submissão. E hoje um discurso super perigoso até, né, desse retorno aí da mulher ser uma vitrine, né, e ela ficar apenas esposa, não sair de casa, mulheres troféu. Então acho que isso também é um discurso meio perigoso, né? E quando a gente pensa em autonomia e individualidade, né, a gente precisa pensar também que é necessário ter condições para você exercer essa autonomia, essa individualidade. Então, numa estrutura que é machista, patriarcal, como isso fica muito difícil, né? Fica muito difícil, porque aí você tem, e aí eu poderia até fazer um recorte aqui, se a gente pensar na mulher preta, né, que isso fica muito mais difícil ainda, de estabelecer relacionamentos saudáveis, né, de conseguir trabalho. Para a mulher já é difícil, e quando tem o trabalho tem essa igualdade que não chega, né? Essa igualdade de gênero. Então
as condições para exercer a autonomia, a gente ainda tem que lidar com isso, que não tem, né? Não é favorável. A estrutura toda não é favorável para esse desenvolvimento, né? Para essa busca e desenvolvimento da autonomia, né? É bastante complicado, né? Se a gente pensar até que assim, né, as mulheres estão caminhando para esse lugar de autonomia, o que geralmente as mulheres vão querer são homens autônomos também, né? E aí a gente pensa no quê? Relacionamentos saudáveis. Então, se eu sou uma mulher, né, que prezo pela minha individualidade, que busco me conhecer, que tenho autonomia, a ideia é que eu busque uma pessoa que minimamente esteja nesse mesmo momento. E aí a gente se pergunta às vezes, mas o que é relacionamento saudável? Sim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente falou exatamente isso. Mas o ideal é que a gente esteja num relacionamento saudável. E essa pessoa me perguntou, mas o que é um relacionamento saudável? E é uma dúvida que surge, porque são tantas informações que a gente às vezes joga, mas a gente não sabe nem muito do que a gente está falando. Né? Então acho que é um negócio legal, um assunto legal pra gente falar aqui também, né? E aí você trouxe uma coisa interessante dessa questão, quando você fala também da profissão, né, da busca, por exemplo, no mercado de trabalho, só fazer esse gancho que eu fiquei pensando, o tanto que para a mulher chegar nisso já tem um caminho que é diferente, né? Então, para ela conseguir chegar numa entrevista, para ela passar nesse cargo, para ela ser aceita, e aí você traz a questão da racialidade, né? Ainda esse fator ainda mais complexo, e o tanto que de fato, e você tem lugar de fala para falar sobre isso, né, Gi? A gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Sobre esse olhar do outro em relação a você e o que é ou não se sentir, né? Sentir preconceito, sentir racismo, como é viver isso, e como eu me coloco numa relação, como você trouxe, saudável, também tendo isso, né? Levando isso em conta. Né? Se eu de fato tenho consciência que eu não deveria ser tratada assim, ou se eu já introjetei, né, e aceito ser submetida a um tratamento que não é saudável. Mas então vamos falar um pouquinho sobre a questão do relacionamento saudável. Sim. Se a gente pegar porque, claro que, como a gente comentou antes, né, a gente vem falando muito sobre isso, né, até pra gente estar aqui nesse momento, que o saudável está muito na subjetividade de cada um, né? Então, por conta das relações que se vive na infância, a psicanálise fala bastante disso, né? Que essa autoconfiança, essa autoestima é construída também no ambiente familiar, desde quando se é pequeno, né? E o olhar, o entendimento do que é saudável está relacionado também com essas vivências na infância. A estrutura familiar, né? E de fato no Brasil, no nosso país, na nossa cultura, a gente vivencia relacionamentos muito tóxicos, né? Disfuncionais, famílias disfuncionais e que são muitas vezes chefiadas por mulheres que têm que fazer esse papel, né, essa função materna e paterna também. Como tudo isso é absorvido para a criança e depois isso vai reverberar na vida adulta, né? Porque o que acontece na infância tem esse poder depois, né? Então, esse saudável, ele tá carregado por tudo isso, né? Tá carregado por todas essas experiências da infância até a vida adulta. Então, não tem uma receita de bolo, mas a gente pensa assim, que o mínimo, né, é esse saudável que enxerga o outro e a necessidade do outro, né? Que não violenta, que dá um lugar de fala, um lugar de humanidade pro relacionamento, né? Então, quando você está se relacionando com uma pessoa que você tem que se preocupar muitas vezes em como você vai falar, em como você vai se portar em determinados lugares, você vai criando falsas identidades para caber ali. Então, isso, se a gente pegar
um parâmetro, isso está fora desse saudável, né? Acho que nessa visão mais macro, né? Eu vi recentemente a Elisama Santos falando sobre autorresponsabilidade afetiva, né? Que inclusive eu já falei sobre isso, e aí ela faz essa provocação, né, de como a gente ter essa autorresponsabilidade. Porque para eu ter autorresponsabilidade afetiva, eu preciso ter uma consciência de que aquilo é uma situação de violência. Se eu não tenho essa consciência, eu não consigo fazer isso. Então, aquele dado que para mim, por exemplo, pode ser absurdo e falar, nossa, eu nunca vou entrar num relacionamento com essa pessoa, com essa situação, outra pessoa pode aceitar isso de uma maneira muito tranquila e achar que aquilo sim é saudável, porque aquilo faz parte, às vezes, geralmente, da história de vida dela. Então, ela tem como referência, né, e ela busca algo conhecido, né, Gi? Sim, sim. Porque o aprender, né, se relacionar e amar também está ligado com como a gente recebeu isso da nossa família, né? De quem cuidou da gente. Não necessariamente mãe, né? A gente fala aqui de função, mas isso está ligado com as nossas experiências na infância também. Teve um caso que eu atendi que a pessoa era muito dependente, né, emocionalmente falando, e a gente percebia que tinha essa relação de dependência também com alguns familiares, né, e que desde a infância isso era alimentado de uma maneira muito negativa, né, e negativa porque, claro, todo mundo é um pouco dependente um do outro, né? A gente não vive sozinho, né? A gente sabe que tem essa relação, existe essa relação de dependência, mas a gente no nível quando ultrapassa um pouco, isso vira adoecimento, né? Muito sofrimento. Então, ao longo do relacionamento dessa pessoa que desenvolveu essa dependência emocional, a gente faz a avaliação que não foi de agora, né? Então, lá atrás, os vínculos eram muito fragilizados com os pais ou com um dos familiares, do pai, ou o pai ou a mãe. Então, a gente percebe que esse empoderamento que a gente falou no começo, ele tem muitas nuances, né? Ele não é... E aí, acho que a clínica, né, tanto a psicologia quanto a psicanálise, a pessoa que se dispõe a fazer, né, olhar para isso, fazer terapia, fazer análise, ela tem a oportunidade de fazer contato com e fazer esses links, né? Por que hoje eu tenho essa dependência do meu companheiro, mesmo sabendo que é tóxico, mesmo que sabendo que ele me maltrata, né? Porque aí a gente pode usar esse parâmetro que a gente vê na televisão, né? Nossa, é muito parecido com o meu, né? Sim. E aí a pessoa consegue começar a fazer esses links. Por isso que é importante também esse espaço de escuta, né, da terapia. Né? Sim, exatamente. Porque na hora que ela vai narrando isso, né, e ela vai se ouvindo, e a gente vai pontuando, que ela vai se dando conta, né, tomando consciência, e que isso é um passo, né? E o outro passo é justamente, nem sempre é rápido, mas fazer a transformação, né, dessa relação ou a saída dessa relação. Né? Então, de alguma forma, na hora que eu vou me transformando, essa relação obrigatoriamente vai se transformando. Exatamente. Né? E aí, se aquilo ali eu percebo que, de fato, eu tô num movimento e o outro, né, a outra pessoa não está, não se mantém tóxica, etc., aí eu vou sair, né? Eu vou conseguir sair, mas precisa fazer essa tomada de consciência, né, gente? Exatamente. E é um processo, né? É um processo, como você falou, não acontece de um dia para o outro, né? A gente não liga e desliga uma chavinha, a gente gostaria, mas a gente não liga e desliga uma chavinha e fala, bom, então hoje eu só vou escolher relacionamentos bons, saudáveis, né? E não é bem assim que funciona, né? A gente sempre escuta aquela história do dedo podre, né, Té?
Nossa, Sim. essa menina tem dedo podre. Só pode ter dedo podre. A própria pessoa, não sei você, mas já chegou o paciente pra mim, né? Chega com esse diagnóstico de dedo podre. Tipo, ai, olha, eu sei qual é o meu problema. Eu tenho dedo podre. Dedo podre, né? exatamente. Só para, como é que fala? Curva de rio, não sei o quê, e é só tranqueira. E aí, obviamente, né, que você já entende um pouco o que a pessoa quer dizer com isso. Mas essa solução, né, esse pensamento mágico que é ter o dedo podre, é mais fácil para a pessoa pensar isso do que imaginar que ela tem a responsabilidade em fazer isso, né? Que ela tá... E que ela tem a responsabilidade e que isso está diretamente relacionado com a história de vida dela. Isso, né? exato. Porque uma mulher, né, acho que dando um exemplo aqui até para materializar isso que a gente está falando, uma mulher que na infância teve o pai muito agressivo, né, muito autoritário, a probabilidade, se ela não se desenvolve de uma maneira funcional, até algumas fases, né, que a psicanálise traz, né, complexo de Édipo feminino, enfim, se ela tem uma disfuncionalidade nessa fase, ela tem uma tendência a buscar relacionamentos afetivos com homens que se parecem muito com o pai. Então esses homens agressivos, violentos, e às vezes ela não sabe dizer por que ela está se envolvendo em relacionamentos desse tipo, mas tem essa relação com a história de vida dela, né? É como se ela quisesse voltar lá atrás e compensar a relação ruim que ela teve com o pai. E é como se ela quisesse compensar, então, a relação que eles tiveram ruim naquele tempo. Então ela se relaciona hoje em dia com um cara que é muito parecido, inconscientemente, claro, né? Não é consciente esse movimento, e como se ela fosse mudar a relação que ela teve com o pai, que o pai a enxergasse de outro jeito, mas isso vivenciando com o cara, né, hoje, na atualidade. E isso não vai acontecer, né? Porque já passou e a relação que ela teve com o pai é outra, né? Então isso acontece muito na clínica, né? E às vezes, como você falou, né, é tão inconsciente, porque às vezes, se a gente traz, né, aí a pessoa vê um vídeo assim, né, que fala assim, nossa, mas peraí, eu nem tenho mais pai, o meu pai morreu, então não é isso, né? Sim. E de fato é uma ideia que ficou ali, né, inconsciente, e que eu acho que ainda mais, para além da questão da relação amorosa e afetiva, em outras relações também, né? Essa estrutura de submissão, de salvar, né? De salvadora, enfim, se coloca em relações abusivas. Relações tóxicas. Relações tóxicas, né? Como se aquele fosse o papel que ela precisa representar. Como você falou, né? O Jung, ele fala do falso self, né? Então, é isso de você, não é você vai construir e se descobrir, né? Porque a gente vai se abandonando para ser quem o outro quer que a gente seja. Exatamente, buscando a aprovação do outro, né? Especialmente dos nossos pais, né? A gente tem, é engraçado isso, né? Até porque é uma responsabilidade ter filhos, né? Porque tudo que a gente faz acaba sendo exemplo para os filhos, e isso diretamente, nós que somos mães, a gente sabe que isso diretamente vai influenciar a vida dos nossos filhos, né? E assim, a gente brinca que assim, traumatizados todos somos, porque sempre tem uma questão ou outra que a gente vai lidar. E essa do relacionamento com a mulher são muitas coisas que rolam, né? E porque é muito pesado. As mulheres, a gente vê mais nessas situações de dependência emocional, né? E um número muito menor de homens, né? Na clínica aparece muito mais as mulheres que sofrem com dependência emocional, que estão em relacionamentos abusivos, né? Tóxicos. E aí, quando a gente fala de relacionamento saudável, fica difícil mesmo, né? Nessa cultura, se a gente olhar a cultura
patriarcal machista que a gente vivencia, e isso tem um rebatimento direto na nossa família e tem um rebatimento direto na gente. E se a gente não olhar para isso, nós mulheres, vai ter um rebatimento também nos nossos filhos. A questão transgeracional. Né? A gente vai passando, então, e isso é interessante também, porque às vezes aparece, quando a gente fala isso, né, por exemplo, mas o seu pai, a sua mãe vivia uma situação de violência, né, com o pai? Não necessariamente, podia ser a avó. Sim. Né? E aí a avó já passa isso para a mãe, então a mãe nunca sofreu aquele tipo de violência, mas ela se coloca em outra forma mais sutil, muitas vezes, de violência, e isso vai, né, passando, porque é isso, nós vamos sem querer, querendo, imitando, reproduzindo esses padrões, esses comportamentos. E é interessante, o Freud, ele fala que a gente repete sem se dar conta. Então a gente repete situações que a gente vivenciou em algum momento da vida, que às vezes nem está no nosso consciente, e a gente repete. E porque é uma dinâmica de repetição que a gente não controla. A gente tem o quê? A possibilidade de elaborar essas repetições na clínica, né? Então, de olhar para isso com mais clareza e a partir disso escolher. Então, eu estou entrando nesse movimento de repetição de novo. O que eu vou fazer? Claro que não é simples assim, a gente não aperta o botão e resolve todas as questões, a gente já falou aqui. Mas, quanto mais a gente fala, a gente faz contato com essa possível que a repetição. gente consiga sair disso mais rápido e olhar para isso, né? Mas com certeza e aí eu acho que é muito interessante isso, porque isso que você fala quando o paciente se dá conta, né? Tem ali um insight, uma coisa de oh meu Deus, então, e aí eu sempre acho interessante, porque muitas vezes ele se ilude, ela se ilude, que a partir disso, pronto, agora eu entendi. E a gente sabe que é isso, que na verdade, eu costumo até usar uma imagem, né, que eu falo que é igual os sulcos na terra, quando chove, né, a água vai correr para lá. Então, já está formado aquilo ali, aquele caminho é o mais fácil, porque já foi formado ali. Então, a gente vai precisar, né, enterrar esse caminhozinho e fazer outros caminhos. E isso dá um trabalho, né? Mas não desista. Não desista. Porque é isso. E é difícil também a gente olhar para aquela situação e sair da zona de conforto. A gente sempre fala dessa zona de conforto, né? Sempre vem, né? Que é uma zona de conforto que é ruim, né? Não é um conforto em si, porque é ruim também olhar para algumas coisas e se responsabilizar, porque eu acho que tem uma coisa aí também, né? Quando a gente não sabe da dinâmica, ok, né? Ok. Quando a gente sabe, a gente se pega consciente daquilo, é como se a gente tivesse que se mexer também. E isso traz sofrimento. Por isso que, né, sair dessa zona de conforto é ruim, mas ao mesmo tempo é uma possibilidade de se transformar, né? De vivenciar a vida de outro jeito, de ter autonomia, como a gente falou no começo, de olhar para a nossa individualidade, né, para essa unicidade que é do indivíduo e gostar disso e não se permitir, né, vivenciar relacionamentos abusivos, né? E sim saudáveis, buscando esse novo olhar enquanto saúde, né? Enquanto saudável, né? E acho que assim, uma sugestão, uma dica que é isso, né, do não desista, é porque muitas vezes também acontece, né, de quando a pessoa chega naquele momento crucial, às vezes ela abandona a terapia, né? Sim, ela abandona porque é como se fosse colapsar, né? Não dá a informação é muito para dar conta de que, inclusive, ela tá no olho do furacão, ela tá ali. Ela é também responsável por, não no sentido de culpabilizar, né? Mas no sentido de ser responsável por estar no meio daquilo, né? Então, é difícil fazer contato com algumas coisas. E segurar, né, isso e falar, bom, vi esse lado, o meu lado que eu não queria ter visto, né?
vi que eu também tenho, né? Não sou só eu, né? Tem toda uma sociedade e uma estrutura que muitas vezes mantém comportamentos assim, mas o que eu posso fazer enquanto indivíduo, né? Enquanto sujeito de direitos e de responsabilidades, consequências dos meus atos. Então, muitas vezes o que a gente vai precisar fazer é consequenciar as escolhas, né? Porque muitas vezes nem isso a pessoa tem essa clareza, né, gente? É isso mesmo. Essa autorresponsabilização que você falou, né, afetiva, a gente tem que ter uma base de construção também, né? A gente precisa olhar para isso também, né? Hoje, uma pessoa me perguntou assim, ô Gisele, como você, responda como mulher. Aí eu brinquei, nossa, lá vem, né? Eu me separei de tal pessoa e essa pessoa tá com as minhas coisas na casa e não quer me devolver. Aí ele falou, o que será que é isso? Ela não quer me devolver porque ela quer continuar na relação comigo. O que é, né? Eu tô rindo porque parece aquelas coisas, revista Tititi, né? Bom, a mulher, então eu vou tentar enquadrar. As mulheres, elas fazem isso porque... E não é? Exatamente. Inclusive, quem respeita a individualidade olha para a mulher fora dessa caixa. Não tenta colocar ela nesse, né, rotular. Não, a mulher tem que fazer assim. Ela tem que agir desse jeito. Não. E aí eu olhei para ele e disse... Desenrola, vai beber. Desenrola, vai beber. Eu disse, mas ela não quer dar as suas coisas, mas você também não foi lá buscar as coisas. Então, como que é essa responsabilidade, né? É que a mamãe trazia tudo pra mim, eu tô esperando. Então, tem isso, né? Então, ele foi lá, ele ficou reclamando que a mulher não queria das coisas, e eu disse, mas você foi lá e pegou as coisas? Não, eu não fui lá. Mas então me parece que tanto você quanto ela quer ficar no relacionamento. Aí ele disse, eu tô na dúvida se eu quero ficar no relacionamento. Falei, mas você, se não quisesse ficar, teria inclusive abandonado as coisas. Se tá tão resolvido internamente pra você, que você não quer mais manter esse relacionamento, então as coisas é só um detalhe, né? Você teria seguido em frente, né? Mas é isso, essa autorresponsabilização afetiva que às vezes a gente não tem e fica jogando pro outro, né? É ótimo, né? Porque é isso, a pessoa chega pra você, e aí é muito bom quando chega pra psicanalista, pra psicóloga, faz uma pergunta dessa, que a gente já, puxa, já fala, então, mas e você? A gente devolve você. Fácil, né? Fala assim, ai, ela ainda gosta de você, ou então, por isso que ela tá segurando as suas coisas lá, fica firme, não desiste. Ué, não sei. É o que você quer. E o que você fez com isso? Você foi lá pegar suas coisas? Não, você pode ir lá pegar suas... Não, ela não quer me dar. Então é um emaranhado, né? Que vai se fazendo. E essa autorresponsabilização é a sua vida. Se você quer seguir em frente, não sei se as coisas viram só um detalhe, né? Enfim, mas é difícil olhar mesmo, né? Como a gente falou, é difícil olhar para algumas coisas, né? Porque aí a gente tem que decidir. E decidir não é simples, né? E por isso que é muito mais gostoso a gente fazer o teste da revista Tititi do que fazer a terapia. Exatamente! Mas é chato. Eu tenho que Eu tenho que falar. Eu tenho que falar, eu tenho que me expor. Eu tenho que me expor. Tem que me expor. Eu tenho que me expor. E aí, a pessoa tem que descobrir o que ela vai fazer com que ela fez contato na terapia. Então, assim, é mais fácil mesmo fazer o testezinho lá do Tititi, né? Porque aí te coloca num lugar que você tem que decidir. E aí, o que eu vou fazer, né? Gente, peraí, eu tô falando aqui da revista Tititi, mas um monte de gente nem sabe o que é isso, né? A geração, que geração sabe? Geração Y sabe mesmo. Então, hoje em dia, são os testes aonde? No Instagram, no TikTok? No TikTok tem TikTok. Não, é engraçadíssimo, né? No TikTok tem testes do tipo...
Que tipo de mulher conquista mais facilmente os homens? As mulheres que falam baixo. Olha, as você mulheres tá ótima, que, então. eu tô antenada. Não, e você tá falando baixo, tá conquistando um monte de homem. Então, as mulheres que falam baixo, as mulheres que se vestem em X, as mulheres que isso e que aquilo, são vários testes e as pessoas vão fazer esse teste e algumas mulheres se colocam nesse lugar, reforça, né, esse movimento que a sociedade dita como é que a gente tem que funcionar, como é que a gente tem que se vestir, quem nós devemos ser, inclusive até sobre o desejo feminino. E aí, minha amiga, é demais, né? Dizer como nós devemos desejar. Como assim? A gente precisa desenrolar isso, né, bebê? Precisa. Vamos desenrolar. Vamos desenrolar esse tema. Então, para o próximo podcast, a gente vai falar sobre o desejo feminino. Ótimo, é isso, gente. Não percam, Não porque percam. Só vai desenrolando isso cada vez mais. Exatamente.